Boa noite. Que bom estar aqui. Deixa eu conhecer vocês primeiro. E a pessoa mais importante que está aqui, eu vou falar, são duas. E se você é uma delas, levanta seu braço. Pais e mães de crianças e adolescentes, levante sua mão. Isso. Eu quero dizer que a minha fala aqui terá como alvo vocês. Não que os demais não sejam importantes. Mas eu quero que você tenha essa visão de que pais e mães são uma estrutura de uma nação. Não são professores, não são políticos. São pais e mães. E nós precisamos ter essa noção aqui, e eu quero que você ouça o que eu vou falar, tendo em vista esse princípio. Aliás, a Constituição brasileira diz isso. Se você abrir no seu Google, Constituição Federal, artigo 226. A família é a base da sociedade. Está na Constituição. E incumbe ao poder público protegê-la. O Ministério da Família foi criado com 2 décadas de atraso, porque o Brasil tinha que ter respeitado a Constituição, que diz que a base da sociedade é quem, gente? Família. E o tema de hoje é um tema desagradável. E eu creio que vocês já me conhecem. Quem não me conhece? É, uma minoria. Deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou o Guilherme Shelby, procurador regional da República em Brasília. Atuo há mais de 32 anos no Ministério Público. E fui promotor de justiça da infância, procurador regional. Como procurador da República, eu fui intenso nas investigações. A minha primeira operação, minha primeira investigação conhecida, foi conhecida como Operação Anaconda. Quem lembra? É a primeira operação da Polícia Federal de todos os tempos. E eu fui coordenador da parte secreta dela, porque nem a Polícia Federal sabia que eu investigava. Incrível, né? Isso. Porque eu investigava a Polícia Federal. Olha só. Isso ficou na história, está nos processos, tudo foi confirmado nos tribunais. As minhas investigações nenhuma foi anulada, nem a Operação Vampiro, nada. Eu tive muita sorte. Então essa função de investigador federal, de crimes de corrupção, máfias, a despeito dessa minha função intensa, nesses 32 anos, em nenhum período, eu deixei de ir a comunidades, igrejas, escolas, tratar do tema que mora no meu coração, que é a proteção das crianças. Eu sou especialista nos direitos da infância e em proteger crianças de abuso. Eu treino professores, eu treino pastores, eu treino famílias. E, portanto, essa é a causa que mora no meu coração. E eu venho falar hoje para vocês sobre uma doença que se apoderou da nação brasileira. Na verdade, apoderou-se de vários âmbitos da sociedade brasileira. A doença se chama socialismo. Socialismo é uma doença. O socialismo é uma mentalidade doentia. E eu quero dizer para vocês que eu tenho muita autoridade, porque minha primeira conversão foi aos 12 anos ao socialismo. Eu me lembro até hoje, eu li a história do socialismo, e ao ler aquele livro, eu disse para mim mesmo, agora eu sou um socialista. Quando eu entrei com 16 anos na UNB, eu tive aulas com um discípulo de Herbert Marcuse. Eu aprendi alemão em função do socialismo. Para ler os autores, você acredita nisso? É uma religião. E lá em 1982, quando eu estudava Direito na UNB, naquele primeiro ano de estudo, a coisa que eu mais estudei foi socialismo cultural. Porque o socialismo mudou. O socialismo, na sua origem, tinha no seu sistema operacional alguns comandos muito claros. E nós vamos falar aqui um pouquinho deles. Mas antes de começar a palestra especificamente, eu quero dizer para vocês que lá na origem o socialismo se baseava numa ação armada, violenta dos proletariados, sobrepujando a burguesia, assumindo o poder econômico e político da sociedade. Foi assim na Rússia, não foi, gente? 1917. Foi assim na China, 1949. Foi assim em Cuba e todas as revoluções socialistas armadas e violentas. Esse era o ideal inicial do socialismo.
Só que no decorrer do tempo, os socialistas mudaram a estratégia. Agora a revolução socialista não é mais violenta. Ela é cultural, jurídica. O socialismo agora não quer, pelas armas, conquistar o poder. Ele quer, por meio de pedagogias, perverter as crianças nas escolas. Ele quer destruir a família, por meio de ações culturais e jurídicas. E esse socialismo cultural, ele tem uma desvantagem em relação ao socialismo original. Ele é lento. Porque uma coisa é você, pelas armas, tomar o poder e implantar o socialismo. Isso é rápido, entre aspas. É questão de meses. O socialismo cultural não, demora anos. Mas ele é lento, gradual e persistente, consistente. Há 100 anos atrás, 3 grandes filósofos alemães. Eu não vou nem falar o nome para não cansar vocês, mas se vocês pedirem, eu falo. Então, já que vocês pediram, são os grandes expoentes da assim chamada Escola de Frankfurt. Erich Fromm, não tente, eu não vou soletrar. Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Os 3 escreveram um livro, vocês sabem sobre o quê? Estudos sobre autoridade e família. Os socialistas sabem muito bem que a base da sociedade é a... Não está na Constituição brasileira apenas, não. Está nos estudos dos socialistas. Studien über Autorität und Familie. É o título original, para quem não entendeu. Eu devia ser um mestre do stand-up. Não é? Meu humor é muito refinado, a ponto de ninguém entender, como acabamos de presenciar. Eu faço piadas extraordinárias, ninguém percebe. Eu estou quase desistindo da carreira. Eu espero que vocês me animem. Então, muito bem, isso aí. Eu recebo. Então, onde estava mesmo? O stand-up. Nossa. Lá fora, tá? Eu estava quase pegando aquela corda de salvação da memória. Ele lembrou do stand-up. Estudos sobre autoridade e família. Os socialistas perceberam, para dominar uma sociedade, nós precisamos agir sobre 3 esferas. É o que eles dizem no estudo. Sabe quais são as 3 esferas, ministro? As 3 esferas, aqui há 100 anos, os socialistas identificaram como fundamentos, colunas de sustentação da civilização judaico-cristã. Sabe quais são as 3 esferas? Repita comigo: família, escola e igreja. De novo, repita. Família, escola e igreja. Há 100 anos atrás, os socialistas identificaram as 3 esferas que estabelecem na mente das crianças e adolescentes, dos jovens, o conceito de autoridade. Portanto, estamos 100 anos atrasados, cristãos. 100 anos. Não são empresas, não é o capitalismo, não são recursos financeiros, não é partido político. As 3 colunas que sustentam a civilização. E por que eles dizem isso? Eu vou explicar para vocês. Porque a família é o lugar onde a criança nasce. As primeiras noções sobre disciplina, autoridade do pai, respeito aos mais velhos, nasce na família. São pais e mães que estabelecem, avós também, a família como um todo. No segundo momento é a escola, agora o segundo ambiente onde a autoridade se consolida, os professores disciplinando os alunos, dando noções de convivência comunitária, ensinando matérias. E o terceiro âmbito de formação de autoridade, a igreja. Porque agora a autoridade não é autoridade terrena, é Deus. As crianças aprendem agora que há uma autoridade suprema a tudo e a todos. Essa autoridade suprema é que o socialismo quer abalar e destruir. Nós vamos ver na palestra.
O capitalismo brasileiro é completamente dominado pelo socialismo cultural. Quem banca as campanhas, quando eu vou combater as pautas socialistas no Congresso, você sabe quem financia os meus oponentes? Bradesco, Volkswagen, Nestlé, Itaú, grupos agropecuários. Financiando os ativistas que querem destruir os fundamentos da sociedade judaico-cristã. Então eu venho aqui com uma proposta para vocês. Alguém está interessado? Sim. Nossa, está animador agora. Eu proponho para vocês, falei com o pastor Marcelo, já seria bom eu apresentar o que vou apresentar para vocês, só que eu estou ficando interessado em relacionamento aqui com vocês. Não é uma palestra apenas. Eu quero estabelecer com vocês aqui uma ideia de continuidade. Tudo que eu vou falar está em 2 livros. Primeiro livro, Querem Calar a Igreja Cristã. Esse é o livro para enfrentar os perversos sexuais. Quem está me entendendo? Você quer enfrentar os perversos? Aqui está tudo que eu vou falar na palestra, e as leis que você tem que conhecer estão nesse aqui, Família Educa Escola Ensina. É uma espécie de kit para os pais e mães. É um kit para você entender por que eles estão erotizando as crianças. É um kit para você entender a mentalidade socialista, inclusive para você vacinar os seus filhos. E são as leis que protegem. Nós estamos em uma democracia, precisamos proclamar as leis. E aqui entra uma diferença muito gigantesca. Eu não venho aqui como retórico, eu não vim aqui fazer discursos bonitos, eu vim aqui instruir vocês. Instrução é diferente de edificação. O que eu venho fazer aqui é dar armas e munição para uma sociedade civil, para famílias, para mães, para pais, para professores, para líderes da igreja. Armas e munição para enfrentar os que praticam iniquidades e ilegalidades. Portanto, a minha proposta, eu falei para o pastor Marcelo, eu vou dar a palestra, vocês fiquem muito à vontade. Quem desejar, quem adquirir o livro, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer depois uma reunião. Depois que vocês lerem e estudarem, já estão desanimando, né? Tem que estudar os 2, leis e a estratégia do socialismo. E aí nós vamos fazer uma reunião. Pode ser, pastor Marcelo, pode ser uma live, pode ser um Zoom fechado. O que eu desejo é dar continuidade, tirar dúvidas, aprofundar com vocês. E não vai ter nenhum custo para vocês não. Melhor de tudo, né? Eu proponho fazer isso mesmo, porque a minha ideia é que você não apenas conheça, mas transforme o seu conhecimento em justiça. Transforme o seu conhecimento em orientação para os filhos, eficaz. Transforme o seu conhecimento em proteção. E aqui sai qualquer expectativa de discurso bonito. Eu quero agora começar a instruir você, tudo bem? Vamos à instrução? Podemos começar. Pode colocar o slide. Aí já começa forte, né? Jesus Cristo não era socialista. Depois dessa palestra, nós só teremos 2 tipos de pessoas aqui: socialistas e cristãos. Mas não vai sobrar um socialista cristão. E aqui eu abro um parênteses importante para vocês. Muito importante isso. Não combatam pessoas. Não xinguem pessoas. Xingam ideias. Combatam ideias, propostas. Mas não combatam pessoas. É totalmente diferente. Quando eu chamo alguém de ladrão, eu impeço qualquer diálogo. Mas quando eu digo, olha, isso é um furto, por mais que você pareça que foi só um jogo de palavras, não. Então, vocês já viram aquela situação? Ei, isso aí é furto. Você está me chamando de ladrão? Não, eu estou dizendo que o que você está fazendo é furto. Quem está entendendo a diferença? É uma estratégia de enfrentar o mal sem abater quem praticou o mal. Porque nós precisamos ter estratégias para restaurar pontes,
Muitos que se dizem socialistas, depois de uma palestra como essa, vão começar a pensar 2 vezes, porque eles próprios não leram os livros. E o que eu vou fazer com vocês hoje, agora, vai ser debruçar sobre o que diz o socialismo e o que diz a Bíblia. Vamos lá. Eu acho que eu vou pedir para alguém trazer para cá, assim. Alguém consegue? Pode trazer para eu não ficar na frente das pessoas. Quer dizer, vou ficar na frente, né? É? Ai, que bom. Não, mas eu tenho que ler também. Tem como alguém trazer para cá? Obrigado. Então vamos lá. Olha só, é muito comum a gente ouvir políticos socialistas citarem passagens bíblicas. Sugerem, ao ler essas passagens bíblicas, que há alguma identidade entre o socialismo e a palavra de Deus. A parábola do jovem rico é a preferida deles. Olha, está lá, Mateus 19. Lembram dessa parábola? Eu não vou deter aqui. Mas em várias outras passagens, se vale os socialistas de trechos da Bíblia para dizer, olha, a palavra de Deus está exortando o socialismo, está se referindo ao socialismo. Até porque a palavra de Deus fala muitas vezes em justiça. Será? A parábola do jovem rico é aquela em que o Senhor, diante de um rico que diz que cumpre todos os preceitos da lei, é exortado por Jesus que diz, então venda todos os seus bens e entrega aos pobres. Seria essa uma visão socialista de Jesus? Seria Jesus um socialista? Vamos lá. Próximo. Vamos agora analisar passo a passo. Agora é uma instrução mesmo. Vocês vão ver o que fala a doutrina socialista e os ensinamentos de Jesus Cristo. Não vai ter escapatória, ou um ou outro. Vamos lá. E nós vamos abordar isso sobre 4 aspectos. Sobre o ponto de vista da propriedade privada, dos bens, sobre o ponto de vista da família, da religião e o indivíduo. Vamos lá? Sobre a propriedade privada. O que diz o socialismo? Aqui, gente, é muito importante essa postura. Está tudo aqui, repito, está tudo nos livrinhos. Vocês vão ter que ler isso e tem que refletir. Não é só ler e negar. Para que você conheça algo, é preciso que você antes, não critique primeiro. Você tem que conhecer primeiro. O socialismo diz assim, a abolição da propriedade privada é o objetivo supremo do socialismo. Vamos ler junto, gente? Olha o que Karl Marx diz, Manifesto Comunista. Está lá a página, a editora, o ano. Vamos ler junto? A abolição da propriedade privada é o objetivo supremo do socialismo. Mas isso não está só nos livros, não. Aliás, tem várias passagens do Manifesto Comunista que ele vai repetir esse mote perpétuo, como diziam os medievais, né? Moto perpétuo. Abolir a propriedade privada, destruir a propriedade privada. Mas isso não ficou só nos livros, não. Todos os regimes socialistas reais aboliram a propriedade privada. Concentraram nas mãos do Estado a produção e comercialização de todos os bens da sociedade. Aliás, abro um parêntese. Nunca existiu, até hoje, um regime socialista democrático. Anote isso. Quando eu falo nunca, é nunca. Nunca existiu um regime socialista democrático. Todas as democracias foram e são capitalistas. Era para dar um glória a Deus. Porque isso é forte. Eu falei nunca e disse todas. Esse é um desafio para os professores de história do Brasil. Convide o professor de história do seu filho para um jantar. E depois do jantar, na sobremesa, eu vim aqui para ele falar algo, professor de história. O quê? Nunca existiu um regime socialista e democrático. Mas não é só isso, não. Todos os regimes democráticos foram ou são o quê? Capitalistas. Era para você estar falando em línguas.
Eu não vou abdicar do meu stand-up comedy show. Eu não abro mão dessa fonte de renda. Próximo. Se o socialismo quer abolir a propriedade privada, a Bíblia instituiu a propriedade privada. E onde está isso? Lá no mandamento, não furtarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Ao proibir a subtração de bens alheios, não furtarás, é isso. Ao proibir a subtração de bens alheios, Deus reconhece que as pessoas têm direito a manter os bens que lhe pertencem. Quando eu proíbo o furto, eu estou dizendo, as pessoas têm direito à propriedade sobre seus bens, a ponto de eu protegê-las do furto. Mas muito mais do que isso, próximo slide. Está tudo bem, gente? Estão acompanhando? São argumentos poderosos, instrutivos. Eu não estou edificando vocês. Eu estou trazendo armas e munições, argumentos, fundamentos. Esses fundamentos que eu estou apresentando, repito, você tem que passar para os seus filhos e netos. Não adianta você e eu termos certeza, ficarmos rindo, mas na verdade quem está sendo doutrinado nas escolas ou em ambientes públicos são os nossos filhos, netos e sobrinhos que não tiveram instrução. Olha, vocês aqui instruem a Araçatuba inteira. Portanto, não pode ser uma ação de sexta-feira à noite. Tem Josué e Débora aqui? Não? Tem Josué e Débora? Quem é Josué e Débora? Irmãos, entendam. Josué e Débora é o cristão que nasceu para restaurar a ordem. Ele não aceita injustiça. Quando ele vê alguém sofrendo, ele para o carro e vai lá proteger o que está sofrendo. Quando ele vê algo que está errado, ele não fica. Tem Josué e Débora aqui? É você. Josué e Débora é da segunda-feira, não é muito proclamador. Josué e Débora, ele argumenta e impõe a ordem, porque ele anda com a justiça. Em João 2, Jesus andou com a Zorrague. Era a forma dele garantir a ordem no templo com os vendilhões. Entendem isso ou não? Voltemos. A Bíblia reconhece e incentiva as riquezas, não é só reconhecer a propriedade privada, não. A Bíblia reconhece e incentiva as riquezas privadas. As habilidades, o esforço de cada indivíduo são enaltecidos na Bíblia. Olha lá, vamos ver aqui, olha. Provérbios 21:5. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Está dizendo que quem é esforçado vai sobrar. Mas a pressa excessiva leva à pobreza. Atitudes individuais gerando fartura ou pobreza. Compreendem isso, gente? É a Bíblia que está dando um referencial para nós. Em Provérbios 10:4, quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Aqui a Bíblia está dizendo que as pessoas podem enriquecer ou empobrecer. Atitudes individuais. Está claro, pessoal? Próximo. Sobre a família. Agora o próximo slide. Aqui Karl Marx não podia ser mais claro. Supressão ou suprimir a família. Destruir, abolir a família. Aí diz Karl Marx, até os mais radicais ficam indignados com esse propósito infame dos comunistas. Mas sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? Diz Karl Marx, sobre o capital, sobre o ganho individual. Está lá no Manifesto Comunista, ó. Ele está dizendo para abolir, suprimir, é abolir, gente, destruir a família. Mais à frente, próximo slide, você vai ver aqui um outro autor, o coautor do Manifesto Comunista, Engels. Engels diz o seguinte, a família monogâmica, que é a família monogâmica, gente? Família bíblica. Um homem e uma mulher. A família monogâmica é a primeira forma de exploração ou opressão de classes, na qual o homem é o opressor e a mulher é explorada. Está no livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e do Estado. Agora, Engels está dizendo o seguinte, a família monogâmica, a família bíblica, é o lugar do mal. É assim que a antropologia socialista vê a família bíblica, um dos sustentáculos da nossa fé.
estabelecida e instituída por Deus. Vocês estão entendendo por que destruir a família? Haveria uma teorização mais profunda que eu não vou fazer aqui, porque levaria muito tempo. O que a Bíblia diz sobre família? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o contrário. A Bíblia, Efésios 5:31, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que para a Bíblia é sagrado e fundante, para o socialismo tem que ser destruído. Está claro, gente? Importante. Próximo. Sobre a religião. Do mesmo modo, o socialismo propõe a proibição das religiões. Veja só. O socialismo quer abolir as verdades eternas. Atenção, gente, vamos ler isso. O socialismo continua. Quer abolir a religião e a moral. Está nos livros, está escrito. Abolir a religião e a moral. Todos os regimes socialistas, todos os regimes socialistas tentaram destruir a família. Todos. Não conseguiram. Isso é importante, hein? Isso é importante. Proibiram igrejas. Executaram líderes. Todos os regimes socialistas perseguem a igreja. Todos. Perseguiram, mataram os líderes. Agora a gente tem que ver a realidade. Estou falando de Cuba, estou falando de China, Coreia do Norte. Qualquer regime socialista proibiu as igrejas cristãs. Aliás, vocês perceberam que o socialismo ele não proíbe só religiões, não. Não é só o cristianismo, qualquer religião. Deus é o inimigo do socialismo. Para o socialismo, Deus é o inimigo. Qualquer Deus. Não só o cristianismo. O que diz a Bíblia? Olha só, gente. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Próximo. Mas vai muito além. Eu estou contrastando com vocês. Eu não sou pregador, hein, gente? Eu estou vindo aqui como um estudioso, um professor, colocando um do lado do outro. Um é fedido, putrefado, e o outro é um perfume maravilhoso. As pessoas vão sentir naturalmente. Não precisa ser nem cristão. Deus é a verdade eterna. O que eles querem abolir, a verdade eterna. Karl Marx não podia ser mais anticristão. O socialismo não podia ser mais anticristão. Ele disse que é contra as verdades eternas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Forte, né? O socialismo quer destruir tudo isso. Se opõe a tudo isso. Próximo. Agora o indivíduo. E aqui eu quero me debruçar com vocês sobre a mentalidade socialista. Só um pouquinho. Talvez aqui esteja a essência mais profunda da mentalidade socialista, que é a mentalidade de luta de classes. O conceito de luta de classes, que agora foi modificado, e aqui agora a gente vai analisar. Porque o socialismo considera que as virtudes e os vícios não pertencem a indivíduos, mas à classe que o indivíduo pertence, à classe das pessoas. Então, lá na origem, os trabalhadores são sempre bons e explorados. Então não importa quem é o trabalhador é bom e o trabalhador é explorado. E os burgueses são sempre exploradores e maus. Essa dicotomia de classes. Então quer dizer que todo trabalhador é honesto? Vocês concordam com essa afirmação? Tem trabalhador honesto, não tem? Tem. Tem trabalhador desonesto, não tem?
Para o socialismo, não. O trabalhador é sempre bom. É a classe dele que importa, e não a atitude individual. E os empresários que detêm os meios de produção, são todos eles maus? Tem bons e tem maus? Sim. Importante isso. Mas eu queria falar para vocês, isso aqui é só um en passant, é só uma cereja do bolo. E isso aqui é muito importante. Um parêntese na palestra. O nazismo, em Mein Kampf, Adolf Hitler propõe extinguir uma classe inteira de pessoas, vamos dizer assim. Ele propôs a morte de quem? Judeus. Judeus. O socialismo, assim como o nazismo, também propõe a morte de uma classe inteira de pessoas. No nazismo, propõe-se a morte dos judeus. O socialismo também propõe a morte de uma classe inteira de pessoas. Morte morrida, matada. A burguesia. Olha o que diz Karl Marx. É natural que o proletariado de cada país deve, antes de tudo, liquidar a sua própria burguesia. Liquidar aí é matar. Próximo. E a Bíblia? E Jesus Cristo? E a palavra de Deus? Vamos repetir? Não há classes de pessoas para Jesus Cristo. Eita ferro! Não há. Aqui é a essência do cristianismo, vomitando a essência do socialismo. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Olha que lindo. Porque todos vocês são um em Jesus Cristo. Gálatas 3:28. Não há homem nem mulher, nem rico nem pobre, nem grego nem judeu. Isso é muito forte. Não importa a cidadania, não importa o sexo, não importa a riqueza. Para Jesus você é único. Aleluia, glória a Deus. Isso foi escrito há 2000 anos. Vocês não estão entendendo. O contrário do que o socialismo propõe. Contrário. É incompatível. A mentalidade de classes é incompatível com o cristianismo. É incompatível com Jesus Cristo. Porque o chamado de Jesus é individual, todos sabemos. Ele não chama classes de pessoas ao arrependimento. Ele não chama classes de pessoas, nem elogia, nem denigre. Porque a responsabilidade por cristão é individual. Essa é a nossa força. Cada indivíduo tomando decisões. E segundo suas decisões, arcando com as consequências. É o autogoverno no mundo espiritual que se manifesta na vida civil. É incompatível. Próximo. E aqui vem, finalizo com vocês. E aqui vem meu clamor para vocês. Não se contentem apenas com o entretenimento dessa noite, que é justo, que é correto. Eu creio que todos nós podemos ir a palestras e está ok. Só que o que eu estou falando para vocês aqui vai muito além. Os seus filhos e netos, os nossos sobrinhos, estão sendo conquistados na sua mente, nas escolas, nas mídias, por uma mentalidade socialista que se transformou. Agora não se fala mais do proletariado. O socialismo agora é cultural. Ele se vale de minorias ou de circunstâncias sociais. Os negros, as mulheres, os gays, foram apropriados, aparelhados por movimentos socialistas que querem usar as minorias como instrumento de uma revolução cultural e estão ganhando a mente das novas gerações. Só lamento de informar. Você pode construir o que for e está certo. Nós precisamos de construções, nós precisamos de obras, nós precisamos de tanta infraestrutura. Mas se não cuidarmos das mentes das novas gerações, nós teremos muitos problemas. Portanto, é preciso olhar para os dois mundos.
para o mundo material, precisamos sim. O Brasil precisa desenvolver. Só que nós temos uma mentalidade atrasada, corrompendo a educação brasileira. E não adianta a gente fazer de conta que não existe. É essa mentalidade que domina âmbitos muito significativos da nação brasileira, inclusive famílias. Por isso, precisamos mentorear os nossos filhos, alunos nas escolas. Quem é professor? Professores. Seus alunos, seus colegas, precisam receber essa informação. E nem sempre assim num tom de polêmica e discurso. Eu gosto muito da ideia da proximidade, da gente conversando no momento que eles perguntam. Entendem isso, gente? Então, mentorear os jovens da igreja. Tá cheio de jovem na igreja com mentalidade amalequita. Vocês me entendem, né? A mentalidade amalequita. Porque agora o socialismo quer colocar os negros contra os brancos, compreendem? Os brancos, sempre bons e vítimas de racismo. E os brancos? Os negros, sempre bons e vítimas de racismo, os negros. E os brancos? Maus e racistas. A ponto de muitos brancos, por serem brancos, estão dando declarações públicas. Eu me envergonho de ser um branco privilegiado. Já é a mentalidade socialista, está na sala dos seus filhos. Muitas meninas têm ódio dos homens, eu estou falando de meninas da igreja, porque já foram contaminadas pela lógica de classes. A mulher, sempre boa e vítima de violência doméstica. E o homem, autor da violência doméstica e mal. Essa é a ideia do socialismo. O socialismo precisa do ódio, ele precisa de um inimigo a destruir. Agora o inimigo, para os negros, são os brancos. Para as mulheres, são os homens. Percebe o que eu estou dizendo? Quem está me entendendo aqui? Como é que a gente enfrenta isso? Fazendo perguntas. Por exemplo, quem estupra as mulheres negras? Pesquisem. Homens negros, em sua maioria. Epa! Não são os homens brancos? Não. Quem pratica violência doméstica contra as meninas, mulheres até 18 anos? Mais de 54% dos agressores das mulheres, violência doméstica até 18 anos, 54% são outras mulheres. Quem está me entendendo? Mulher pode ser vítima? Sim ou não? Pode agredir? E negro pode ser vítima? E pode também agredir? O que eu estou dizendo? Que os negros são maus e as mulheres são más, é isso? Não. O ser humano, branco ou negro, homem ou mulher, gay ou não, pode ser bom ou mau. O socialismo cultural, ele quer usar as classes, e está usando isso como forma de corromper a mentalidade dos nossos filhos e netos. E nós precisamos ter um antídoto. E a única forma de ter antídoto é ter informação. Repita comigo. E conhecerei as leis. E as leis vos libertarão. Nós precisamos eleger homens como temos aqui. Nós precisamos eleger homens que vão lá em cima, nas esferas do poder. E eu espero sinceramente, eu não tenho voto aqui, viu, Tarcísio? Não tenho voto em São Paulo. Nós precisamos fazer com que as pessoas de bem ocupem os cargos. Mas atenção, a influência e o poder do pai e da mãe, nenhum governador, presidente ou prefeito vai suprir. Que Deus abençoe Araçatuba, que Deus abençoe o estado de São Paulo e o Brasil. Que assim como nós temos fé que vamos eleger governantes probos, governantes que vão respeitar a família, a igreja, as pessoas, que nós também saibamos ocupar o nosso protagonismo na cidade. Porque eu espero que Brasília ouça notícias de Araçatuba. Deus abençoe.